Por muitos anos eu seguia à risca tudo o que me ensinaram sobre dinheiro. Eu acordava cedo, trabalhava duro, economizava o máximo que podia. E mesmo assim, no fim do mês, o dinheiro mal dava para cobrir as contas. Eu olhava ao redor e via gente que aparentemente não se esforçava nem metade do que eu me esforçava, mas estavam prosperando. E aquilo me machucava. Porque no fundo eu acreditava que só existia um caminho: trabalhar, pagar contas e agradecer se sobrasse alguma coisa. Essas ideias não chegaram até mim como sugestões. Elas foram empurradas como verdades absolutas desde a infância. Dinheiro não cresce em árvore. Seja humilde e aceite o pouco. Rico é tudo arrogante. Melhor ser honesto do que ser rico. Durante muito tempo, eu aceitei tudo isso como verdade, sem questionar, sem perceber que aquilo que eu acreditava sobre dinheiro era exatamente o que estava me mantendo pobre. Uma das frases que mais ouvi na vida foi: trabalhe duro que um dia você vence. E por muito tempo, eu realmente acreditei nisso. Trabalhei em tudo que aparecia: entregador, atendente, frila, virando noite, pegando o ônibus lotado, almoçando, em pé para ganhar tempo. E sabe o que eu percebi? Quanto mais eu me matava de trabalhar, mais preso eu ficava. Ninguém nunca me contou que trabalhar duro não é o mesmo que trabalhar de forma inteligente. Me ensinaram a trocar tempo por dinheiro, como se isso fosse a única maneira de ganhar a vida. Mas nunca disseram que quem enriquece de verdade geralmente faz o contrário. Usa o dinheiro para comprar tempo e liberdade. A verdade é que esse conselho, trabalhe duro, não está totalmente errado, mas ele está incompleto. Trabalhar duro sem direção, sem conhecimento e sem estratégia é como correr em uma esteira. Você se esforça, mas continua no mesmo lugar. E esse foi o erro que quase me custou a vida inteira. Eu cresci ouvindo frases que hoje, com clareza, entendo que me programavam para viver na escassez. Frases como: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Quem muito quer, tudo perde. Dinheiro não traz felicidade. Mas vale ser pobre e honesto. Essas palavras pareciam inofensivas, pareciam até sábias, mas na prática elas me ensinaram a aceitar menos, a ter medo de querer mais e pior, a me sentir culpado por desejar crescer. Sem perceber, eu comecei a recusar oportunidades, a sabotar ideias, a me contentar com pouco, como se buscar mais fosse pecado, como se riqueza fosse coisa suja. E o pior: eu achava que pensar assim era sinal de humildade, mas hoje eu entendo que era condicionamento. Eu estava repetindo um ciclo que veio de gerações. Gente boa, batalhadora, que me passou o que sabia, mas que também foi criada na escassez, no medo, no trauma financeiro. E enquanto eu não enxerguei isso com clareza, eu continuei pobre. Mesmo me esforçando, mesmo sendo honesto, mesmo dando o meu melhor. Durante toda a minha vida escolar eu aprendi equações, datas históricas, regras gramaticais, mas nunca me ensinaram como o dinheiro realmente funciona. Ninguém falou sobre ativos. Ninguém me explicou o que era renda passiva. Nunca ouvi falar em juros compostos, liberdade financeira ou alavancagem. Me ensinaram a ser um bom funcionário, a seguir ordens, a estudar para ter um bom currículo, mas nunca me ensinaram a pensar como dono, como investidor. A única coisa que me disseram foi: arruma um emprego fixo e economiza o que der. Só que isso não constrói riqueza. Isso só mantém você preso num ciclo onde todo mês começa do zero. O sistema quer que você saiba calcular a raiz quadrada de um número, mas não quer que você saiba gerar sua própria renda. Por quê? Quando você depende do sistema, você obedece. E foi aí que eu comecei a desconfiar. Se essas informações são tão importantes, por que ninguém me ensinou? E a resposta foi dura de engolir. Não te ensinam sobre dinheiro. Porque é mais fácil te controlar quando você não tem nenhum. Eu estava preso. Eu já sabia que estava, mas ainda não tinha ideia de como sair. Até que um dia, enquanto conversava com um mentor, ele me disse algo que mudou tudo.
O problema não é o dinheiro, é o que você pensa sobre ele. E foi aí que a ficha caiu. Eu estava tão focado nas limitações, no medo de errar, nas regras do mundo real, que ninguém nunca questionou, que eu nunca realmente parei para entender como a riqueza realmente acontece. Foi nesse momento que comecei a procurar respostas por conta própria, e em vez de ouvir os mesmos conselhos de sempre, comecei a procurar as mentes que realmente entenderam o jogo. Li livros, assisti vídeos, conversei com quem tinha o que eu queria. E ao contrário do que me ensinaram, percebi que dinheiro não é um inimigo. Ao contrário, ele é uma ferramenta. E quando comecei a ver o dinheiro dessa forma, tudo mudou. Eu já não pensava mais como um simples trabalhador. Pensava como um investidor. Como alguém que quer criar e multiplicar. O maior erro que eu cometi foi achar que só o trabalho duro poderia me levar a algum lugar. Mas trabalho inteligente, estratégia e mentalidade correta são os pilares que realmente levam à liberdade financeira. Eu estava preso. Eu já sabia que estava, mas ainda não tinha ideia de como sair. Até que um dia, enquanto conversava com um mentor, ele me disse algo que mudou tudo. O problema não é o dinheiro, é o que você pensa sobre ele. E foi aí que a ficha caiu. Eu estava tão focado nas limitações, no medo de errar, nas regras do mundo real, que ninguém nunca questionou, que eu nunca realmente parei para entender como a riqueza realmente acontece. Foi nesse momento que comecei a procurar respostas por conta própria, e em vez de ouvir os mesmos conselhos de sempre, comecei a procurar as mentes que realmente entenderam o jogo. Li livros, assisti vídeos, conversei com quem tinha o que eu queria. E ao contrário do que me ensinaram, percebi que dinheiro não é um inimigo. Ao contrário, ele é uma ferramenta. E quando comecei a ver o dinheiro dessa forma, tudo mudou. Eu já não pensava mais como um simples trabalhador. Pensava como um investidor. Como alguém que quer criar e multiplicar. O maior erro que eu cometi foi achar que só o trabalho duro poderia me levar a algum lugar. Mas trabalho inteligente, estratégia e mentalidade correta são os pilares que realmente levam à liberdade financeira. Hoje eu vejo o dinheiro de uma forma completamente diferente. O dinheiro não é o fim. Ele é o meio. Ele não é algo sujo. Não é algo que você tem que esconder ou sentir culpa por querer mais. O dinheiro agora é uma ferramenta poderosa. Quando comecei a investir em educação financeira, percebi que para construir riqueza, o primeiro passo é pensar de forma diferente. E quando falo em pensar diferente, estou falando de mudar as crenças que estavam me sabotando. Hoje, eu entendo que dinheiro trabalha para mim, e não o contrário. Eu aprendi a criar ativos, a buscar fontes de renda passiva e a usar o poder dos juros compostos. E mais importante, aprendi a tomar decisões financeiras com confiança, não com medo. Não foi fácil. Não aconteceu do dia para a noite, mas a mudança foi radical. O que eu aprendi é que se você não aprende a controlar o dinheiro, ele controla você. E o que me ensinaram sobre dinheiro estava me deixando pobre, porque eu estava apenas sobrevivendo. Eu não estava pensando em crescer. Eu não estava pensando em construir. E agora eu vejo o futuro de outra maneira. Eu sei que posso alcançar a liberdade financeira. E mais importante, você também pode. Se você mudar sua mentalidade, se você parar de aceitar as limitações que te ensinaram e começar a enxergar o dinheiro como o que ele realmente é, uma ferramenta para viver melhor, para criar e para multiplicar, você vai ver que a abundância não está tão distante assim. Ela está ao seu alcance. Tudo começa com a forma como você vê o dinheiro.